Livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. O Senhor Deus diz ainda: está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Nós estamos neste domingo iniciando o novo ano no calendário litúrgico e começamos nesse início do novo ano litúrgico com o período que é chamado de Advento. E o Advento cristão tem duas conotações. Primeiro, ele prepara o povo de Deus para recordar a vinda de Jesus como Salvador, nascido em Belém, mas por outro lado também para prenunciar o seu regresso no dia do juízo como Senhor e Cristo. No domingo passado nós comemoramos aqui o último domingo do calendário litúrgico em que celebramos Jesus como Rei de todas as coisas, como Rei do universo. Hoje nós começamos um novo período do Advento e nesse novo período começa-se dividido em 4 domingos distintos. No calendário cristão, o ciclo do Natal compreende o Advento, o Natal, a Epifania e o batismo do Senhor. E esse ciclo tem início 4 domingos antes do Natal e vai então até o batismo do Senhor, que é ali por volta do dia 6 de janeiro. E como parte do ciclo do Natal, o Advento é o tempo que marca o início, portanto, do calendário cristão, do calendário litúrgico cristão. Acontece nesse período a mesma coisa que acontece na Quaresma. É um período de preparação, assim como a Quaresma é o período de preparação para a celebração da Páscoa, da morte e ressurreição de Jesus. O Advento é o período de preparação para a celebração do nascimento de Jesus, para a comemoração daquele que vem para ser o Salvador de toda a humanidade. Advento é uma palavra que significa vinda, que significa espera, e trata-se, portanto, de uma celebração na qual o foco é a expectativa da vinda do Messias, do Cristo prometido. E nós temos então 4 domingos e cada domingo celebra algo diferente. O primeiro domingo, que é hoje, celebra-se a esperança e o fato de estarmos aguardando o Messias prometido. E se você for já antecipar os próximos domingos, no segundo domingo do Advento nós celebramos a fé na concretização das promessas de Deus. No terceiro nós celebramos o amor de Deus com a chegada do Messias, a concretização do seu amor. E no quarto domingo celebramos a paz anunciada e tornada plena por Jesus, o Messias. E aí você diz assim: tá, muito bem, muito bom, tá, mas o que tudo isso tem a ver com o texto de Jeremias que nós acabamos de ler? Pois é, o texto de Jeremias é um dos textos propostos para esse domingo, e o objetivo dele é mostrar justamente o que nós celebramos neste domingo, que é a esperança da vinda do Messias prometido. Se você acompanhou a leitura aí, deve ter percebido que o texto de Jeremias fala de um descendente de Davi, mas um descendente de Davi que tem um diferencial. Ele será um rei justo. Veja, essa é uma promessa que já aparece em vários textos do Antigo Testamento,
principalmente nos livros dos profetas. Você vai encontrar isso no texto que nós lemos juntos aqui, de Isaías capítulo 2, foi lido aqui por todos os irmãos em uníssono. Você vai encontrar isso em outros textos do livro do profeta Isaías, também em Jeremias nesse capítulo, em Jeremias 33 e em vários outros textos dos profetas, que inclusive apontam de onde Jesus viria, né? Há um texto que todo ano a gente faz menção aqui: e tu, Belém Efrata, de ti sairá aquele que resgatará Israel. Exatamente, essa é a celebração do primeiro domingo do advento, a esperança da vinda do Messias. E essa esperança traz esse diferencial: o Messias seria um rei justo. Quem já teve a oportunidade de ler, principalmente os livros históricos do Antigo Testamento, Reis, Segunda Reis, Crônicas, segundo Crônicas, e também os livros dos profetas, vão se lembrar facilmente de uma expressão que aparece com grande frequência nesses textos: o rei fulano de tal reinou sobre Israel do ano tal até o ano tal e fez o que era mal diante do Senhor. E aí, novo rei entra no lugar e você passa mais um tempo e conta-se a história, os episódios que aquele rei passou, e quando chega no final a avaliação é: o rei fulano de tal reinou tantos anos e fez o que era mal diante do Senhor. E vai enfileirando um depois do outro, um pior que o outro, a ponto de chegar ao fato de ter um que é avaliado de uma forma ainda mais negativa: foi sem deixar de si saudade. Dá uma olhadinha na qualidade desse rei, né? Pois é, essa era a realidade de Israel, essa era a vivência do povo de Israel, o povo de Deus, com aqueles que eram os responsáveis por conduzir o povo dentro da vontade de Deus. Aí vem o profeta e diz: vai lá e diz para o meu povo: eu vou levantar para vocês um rei diferente, um rei que virá da tradição de Davi. Eu gosto inclusive muito mais da expressão que aparece no texto de Zacarias, quando ele fala que não vai ser do broto, não vai ser um broto que nasce da árvore, mas vai ser um broto que nasce do toco. Ou seja, não é aquilo que você está esperando, é outra coisa. E esse rei será um rei justo, diferente de todos aqueles que Israel conheceu, e diferente de tantas pessoas que nós temos visto historicamente e que fazem uso do poder para benefício próprio, mas não das pessoas. Essa é a promessa dada por Deus ao seu povo: eu vou dar a vocês um rei que será um rei justo, não um usurpador, mas um herdeiro legítimo. Esse rei, o texto diz, texto de Jeremias, esse rei governará com sabedoria. E aí você pode dizer assim: tá, mas como é que eu vou saber se isso se refere mesmo a Jesus? Muito fácil. Abra o seu evangelho e você vai encontrar Jesus ainda criança, no meio dos doutores da lei, no meio dos especialistas, discutindo com os doutores no templo e discutindo as coisas de Deus. Jesus é a sabedoria encarnada, é a sabedoria que você vai encontrar nos livros sapienciais. Não sei se você tem o hábito de ler esses livros, como por exemplo Provérbios, Eclesiastes. O menos lido talvez seja Cantares, o pessoal nem quer passar perto, porque esse livro aí não dá para entender o que ele quer dizer, então deixa ele ali quietinho, né? Mas se você ler Provérbios e se você ler Eclesiastes, você vai descobrir que há nesses livros a ideia de que a sabedoria se encarnaria de uma tal forma que ela ficaria evidente.
E isso se concretiza com a vinda de Jesus, e ele vai então demonstrar a sua sabedoria, ainda quando criança, no meio dos doutores, dos grandes entendidos em Escritura. Jesus é a sabedoria encarnada, aquela mesma expectativa dos livros de sabedoria do Antigo Testamento. Ele é aquele que nesse texto é apresentado como o rei que governará com sabedoria. E aí há uma expressão aqui que eu acho muito interessante, porque a sabedoria de Jesus se torna em algo prático, ou seja, ela se apresenta de uma maneira prática. E aqui nesse texto há uma expressão que na tradução que nós usamos aqui não faz muito jus, mas que é uma expressão muito importante nos textos dos profetas. A afirmação de que esse rei faria justiça e direito, implantaria a justiça e o direito. Na nossa tradução aqui fica assim: ele governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto. Não faz muito jus ao significado do que o texto traz. Não é só fazer o que é certo, nem fazer o que é honesto, mas é instaurar a justiça e o direito. E essa é a parte prática da sabedoria de Jesus: aplicar a justiça e o direito na terra. E aqui é preciso perceber que não há nenhum tipo de restrição geográfica. Jesus se torna o rei sobre todos e sobre tudo. Aplicar justiça e direito era exatamente o que se esperava dos reis de Israel. Isso nunca aconteceu. E agora a promessa é: Jesus virá e ele aplicará a justiça e o direito. Sabe o que isso significa? Significa que tudo aquilo que Jesus ensinou, toda a sua pregação a respeito do reino de Deus, aponta para o que é justo e o que é direito. E quando hoje, 2000 anos depois, a igreja se coloca contra qualquer coisa que Jesus ensinou e que aponta para a justiça e o direito, nós estamos na contramão daquele que é o rei justo, aquele que é o rei que traz a verdadeira justiça e o verdadeiro direito. E não vá se iludir, não se iluda. No Antigo Testamento, justiça e direito tinha a ver com quem? Tinha a ver com os mais vulneráveis. Lembra-se que tinha a lei específica para isso? Quem eram? Eram os pobres, os estrangeiros, os imigrantes, os órfãos, as viúvas. Esses eram aqueles que tinham que ser cuidados. Era assim no Antigo Testamento. E aí Jesus vem, e você acha que ele mudou alguma coisa nesse sentido? Não. Sabe como a gente sabe que não? Lembra de domingo passado? Lembra do texto de domingo passado? Cada vez que vocês fizeram a um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Não mudou coisa nenhuma. O que significa que Jesus continua aplicando a justiça e o direito por meio dos seus seguidores, quando eles fazem aquilo que Jesus faria. Nós estamos hoje reunidos para celebrar a esperança da chegada do Messias. Que coisa maravilhosa! Mas nós temos o que fazer enquanto ele não volta. E entre as coisas que nós temos que fazer é continuar aquilo que Jesus começou: aplicar justiça e direito na terra. Com a chegada desse rei justo, o texto de Jeremias nos afirma que Israel e Judá, ou seja, a totalidade do povo de Israel da época de Jeremias, já tinha sido dividido em dois grupos: o reino de Judá de um lado, o reino de Israel de outro, mas tanto um quanto o outro seriam salvos e ficariam seguros. Sabe por que essa é a promessa? Porque não há outra forma de haver salvação e segurança senão naquele que é o verdadeiro Messias, em Jesus Cristo.
Hoje, mais de 2000 anos depois, nós estamos enfrentando uma guerra entre os descendentes dos judeus e os seus vizinhos. E eles continuam em guerra porque eles continuam rejeitando aquele que é o príncipe da paz. E vão continuar em guerra continuamente. Isso nunca vai acabar, a não ser que eles entendam quem é o Rei justo. Quem é aquele que traz a justiça e o direito? E com isso eu estou querendo dizer para você, nós não temos que tomar posição a favor ou contra quem quer que seja em guerra, porque no ensino de Jesus, onde houver guerra, significa que não estão seguindo aquilo que ele ensinou. Não importa onde seja, não importa em que época seja. Jesus vem para ser aquele que é o príncipe da paz. Seu nome será: o Senhor é a nossa justiça. Essa continua sendo até hoje a esperança da nação de Israel. Mas por outro lado, essa também é a certeza e a realidade dos que creem em Jesus, sabendo que Ele é esse Rei justo, esse Salvador que traz a paz de Deus. Ele mesmo disse isso de maneira explícita: eu trago a paz de Deus, eu deixo com vocês a paz de Deus, não como o mundo deixa, é outro tipo. A do mundo é provisória, a de Cristo é perene. Eu trago para vocês a paz. Ele veio, e a Escritura nos ensina que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, aqueles que são seus seguidores, a esses ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje, primeiro domingo do Advento, celebramos a esperança da chegada do Messias. Começamos o trajeto para chegarmos no momento de comemoração do nascimento de Jesus, aquele que é o Rei justo, o Rei sábio, que age com sabedoria e que aplica justiça e direito. É a esse Deus a quem servimos. É esse o exemplo que nós devemos seguir como comunidade de fé. Que nós possamos, no começo desse advento, assumir esse compromisso, porque é a esse Rei que nós servimos, é a Ele que nós aguardamos. Essa é a esperança que nós começamos a celebrar nesse dia. O Rei chegou, o Rei está chegando, o Rei é aquele que traz a justiça e o direito. Que Deus nos abençoe. Amém.